Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Quero agradecer já de primeira mão aos que têm deixado o seu joinha aí, têm compartilhado os nossos vídeos e têm também visualizado os nossos vídeos. É muito importante você deixar o seu joinha aí, porque daí o YouTube reconhece que o meu conteúdo é bom e compartilha com outras pessoas. Então, às vezes, só visualizar não é legal. Visualiza e dá um joinha aí para nos ajudar, em nome de Jesus, porque daí assim o YouTube compartilha com outras pessoas esse vídeo. Já falei num vídeo anterior que conseguimos romper a barreira dos 100, hoje estamos com 120, poucas pessoas, mas eu louvo a Deus pelos 120 que eu consegui nesse período. Esse canal, eu tenho desde 2013, se eu não me engano, mas nunca usei. E faz, na verdade, uns 2 meses que eu estou usando esse canal. Nem sei se faz 2 meses ainda. Então, eu preciso da sua ajuda. Vamos romper a barreira dos 200 agora. Compartilhe com seus amigos. Peça para nos ajudar, em nome de Jesus. Mas vamos lá ao nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo de hoje é sobre as 2 bestas do Apocalipse, capítulo 13. Eu vou falar sobre o anticristo e o falso profeta. Eu preciso ler o texto para você entender e compreender. Apocalipse capítulo 13, assim está escrito. E eu pus-me sob a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de um urso, sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou-se após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas, blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto Deus da fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Esta é a primeira parte. Deixa eu explicar a primeira parte, depois eu vou ler a segunda. E nós temos aqui uma besta que foi, amados, erguida, que se levantou do mar. É a primeira besta. A segunda, que nós já vamos ler o texto abaixo, ela vem da terra. Então são 2 bestas. Uma que se levanta do mar e uma que se levanta da terra. Quem é a besta do mar que nós lemos aqui primeiro? A besta que se ergue do mar, que se levanta do mar, essa é o anticristo. O anticristo. Por que mar? Mar significa nações. Mar, em Apocalipse, representa um movimento político, agitação das nações. Então, mar, movimento político, representa nações, agitação das nações, e o anticristo será um governante político. Será um político.
E a Bíblia diz que, no versículo 7, que ele teve poder sobre toda tribo, língua e nação. Ou seja, será um governo universal. Pode ser que nos outros países tenha ministros, tenha presidentes, tenha até reis, mas o anticristo será o governador universal. Vai mandar e dominar o mundo todo. O anticristo, a Bíblia diz que a besta, esta que é o anticristo, tinha 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Por que 7 cabeças? Acredita-se, os teólogos, que são, amados, seriam as 7 colinas da Roma antiga, os quais a cidade do Vaticano está fundada ou edificada sobre essas 7 colinas da Roma antiga. Por que 10 chifres, 10 diademas? Acredita-se, os teólogos, que esses 10 chifres são 10 formas de governo desenvolvido por Roma, ou ainda, alguns acreditam que representa os 10 últimos papas. Então, é o que acredita-se. Mas a Bíblia diz que, amados, que ele era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, boca como de leão, e o dragão deu-lhe poder e o seu trono e grande poderio. Nós vemos em Daniel 7, versículo 2 a 8, quando Daniel tem a visão dos 4 animais lá, características desses animais mencionados aqui, lá em Daniel, que representou reinos e governos que se levantaram, que reinaram como um urso, como um leopardo e assim por diante. Mas o anticristo, amados, ele será um governante político. Acredita-se, amados, que ele terá dupla nacionalidade. Não necessariamente só sendo judeu. Ele pode nascer em qualquer lugar do mundo, mas desde que tenha nacionalidade também judia ou judaica. Então, amados, ele pode nascer em qualquer país, desde que tenha descendência de judeu. Porque o judeu só faz aliança com outro judeu. Então, amados, pode ser que ele tenha dupla nacionalidade. O seu governo, tudo indica que será estabelecido na Europa. Por isso esses movimentos, amados, que tem político na Europa, de moeda, de governo e assim por diante. Acredita-se que ele virá do Mediterrâneo, a Bíblia, do Oriente Médio, ou da própria Europa, onde será a sede do seu governo. Ele pode ter, como eu já falei, dupla nacionalidade, ele pode vir de um desses lugares, desde que tenha dupla nacionalidade. Mas tudo indica, amados, que possa vir da Europa, aonde será a sede do seu governo, desde que tenha descendência de judeus. Há uma linha de pensamento, que o anticristo poderá ser um homem sexual. Por quê? Porque a Bíblia diz em Daniel 11:37 que ele não terá respeito ao amor das mulheres. Por causa disso, acredita-se que ele será homossexual. Mas isso não significa que ele não possa ter uma esposa. Tem muitos casamentos de fachada que a gente sabe por aí. Então, amados, isso tudo indica. Então, ele terá um governo universal, será um político, vai governar as nações e terá o poder que o próprio Satanás, a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 13, que o dragão deu-lhe o poder. Tem pessoas que entendem um pouco errado isso.
penso que o anticristo é um demônio, que o falso profeta, que nós já vamos aprender, é um demônio. Não. São pessoas que o Satanás vai usá-las para este momento. Hitler não matou lá 6 milhões de judeus? Hitler era um demônio? Não era. Era um homem mau, que o diabo usou para fazer o que fez. E assim muitos outros na história, entendeu? Então, não será demônios, será pessoas que o diabo ou Satanás dará poder a elas. A Bíblia menciona no versículo 5 que ele terá poder de agir por 42 meses. O período da grande tribulação será de 7 anos. 7 anos nós sabemos que são 84 meses. Mas a Bíblia diz que ele terá poder sobre 42 meses. O que significa isso? Esses são os 3 primeiros anos e meio da falsa paz, do cavalo branco, de Apocalipse, capítulo 6. Então, os primeiros 3 anos e meio dele, tudo vai dar certo. Ele será um ótimo governante, vai administrar tudo muito bem, entendeu? Porque o poder estará com ele. E como eu costumo mencionar, um dos maiores problemas hoje do mundo é saúde, habitação, né? Ensino, e emprego. E com o arrebatamento da igreja, que será milhões e milhões e milhões arrebatado, vai sobrar casa, vai sobrar carro, vai sobrar, amados, emprego, vai sobrar, irmãos, as escolas vão ser reduzidas as pessoas, porque os crentes foram arrebatados. Então vai tudo ser mais propício, irmãos, a melhorar. Eu costumo dizer que a igreja vai ajudar no arrebatamento o governo do anticristo ser estabelecido. Porque quando a igreja for arrebatada, ele aparece e estabelece o seu governo. Mas só após o arrebatamento da igreja. Mas embora eu acredite, por estar tão perto o arrebatamento, está perto mesmo, os sinais estão aí, que ele já está entre nós. Porque a igreja sendo arrebatada e ele aparecer para estabelecer o seu governo, ele já tem que estar agindo por aí. Entendeu? Eu até vou trazer uma mensagem daqui uns dias aí e vai ser compartilhada aqui no... Eu vou pregar na igreja e será compartilhado aqui no YouTube, que o anticristo já está entre nós. Não quero nem mencionar nada agora sobre isso. Então, mas entenda que será um governo universal, 42 meses, porque ele vai ter poder por 3 anos e meio. 3 anos e meio tudo vai dar certo. Mas no segundo período da grande tribulação, vai se abrir os selos do Apocalipse, capítulo 8 de Apocalipse. E com os selos vai cair uma estrela no mar, vai cair uma estrela na terra, vai matar a terça parte da vegetação, vai matar a terça parte dos animais do mar, vai cair uma estrela ardente nos rios e córregos, que vai deixar a terça parte das águas amargas. Ou seja, com a abertura dos selos, ele perde o controle. Porque ele não terá poder sobre a natureza. Então ele perde o controle. Perdendo o controle, ele perde o poder. E daí que, na verdade, vai aparecer o que é realmente a grande tribulação, porque daí muitos já não vão ver ele da mesma maneira, muitos vão querer romper aliança com ele, porque ele não tem o poder, não tem o controle, ele perdeu o controle, daí ele vai agir com mão de ferro, entendeu? Então, por isso que será de 42 meses o seu poder. Então, a primeira besta do Apocalipse é o anticristo. Mar, não esqueça aí, nações, movimento político. Agora nós vamos partir para a segunda parte, amados, que diz assim, Apocalipse capítulo 13, versículo 11.
E vi subindo da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo que aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia, e foi-lhe concebido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorasse a imagem da besta. E faz que todos, grandes, pequenos, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número de um homem é o seu número, 666. A segunda besta que aparece no texto, ela ela se levanta da terra, ela se ergue da terra. Terra, diferente do mar, representa movimento religioso na Bíblia. É uma linguagem figurada para movimento religioso. E esta besta que se ergue da terra, com movimento religioso, ela vem com aparência de cordeiro, 2 chifres como de um cordeiro, mas fala como um dragão. Tem aparência de inocência, tem aparência, amados, de santidade, né? Mas é um dragão quando fala. Então, ele vem com uma aparência para enganar. Mas quando tiver enganado a muitos, ele vai começar a falar como um dragão e vai mostrar a que veio e quem é. A primeira besta é o anticristo. Segunda besta, o falso profeta, é a segunda besta. Esse falso profeta também tem que ter, amados, nacionalidade judia ou de judeu. Ele tem que ser judeu ou descendente, porque todos os profetas, amados, eram judeus. Então, o anticristo vai estabelecer o seu governo na Europa. O falso profeta vai estabelecer o seu governo, amados, em Jerusalém. O movimento religioso vai ser lá de Jerusalém. Um vai comandar, ou melhor, o governo universal da Europa, e o outro movimento político, não governo, movimento político de Jerusalém. É que é tanta informação que a gente quer passar rapidamente. Eu estou olhando para o relógio que já foram 18 minutos. Eu quero ver se conclui em 30. Amados, então, ele vai estabelecer lá em Jerusalém. Em Jerusalém hoje estão as 3 principais e mais antigas religiões do mundo, que é, amados, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas 3 religiões estão hoje estabelecidas em Jerusalém. E de lá ele vai comandar todo o movimento religioso. E ele terá características de grandes profetas da Bíblia, como eles, ou entre eles, Elias, que até fogo do céu ele vai fazer descer na presença dos homens. Nós vimos que o anticristo sofrerá uma enfermidade mortal, mas será curado essa enfermidade. Será curado essa enfermidade. Ele terá uma ferida mortal, mas será curado esta enfermidade.
E a Bíblia diz que eles, para comemorar isso, para, vamos dizer assim, para agradecer este acontecimento, vai ser construído uma imagem da primeira besta, uma imagem do anticristo. E o mais interessante é que esta imagem, ela vai receber espírito e ela vai falar. E daí eu fico me perguntando, amados, se já aconteceu na história imagens que sangraram, imagens que choraram, entendeu? Já aconteceu na história isso. E teve, irmãos, uma procissão de pessoas até essas imagens. Nós temos aqui como exemplo no Brasil, Cristo Redentor, que é a 8ª maravilha do mundo. Vem gente do mundo todo para conhecer, para bater foto lá. Imagina uma imagem que fala. Imagina só. A idolatria que vai ser nisso. Interessante que os teólogos acreditam o seguinte, que a era dos gentios iniciou-se com a imagem do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia. Aquela imagem lá de ouro de 27 metros de altura por 2,70 metros de largura. Ali começou a era dos gentios. E acredita-se que o fim da era dos gentios acaba-se também com uma imagem. Iniciou com uma imagem e vai acabar com uma imagem. Só que essa imagem tem espírito. E a Bíblia diz que ela própria vai ordenar que matem aquelas pessoas que não quiserem adorá-la. Olha só. Imagina só como será nesta época. A Bíblia diz também que ele vai estabelecer, amados, ele vai estabelecer esse falso profeta que vai fazer um movimento político. Ele vai também fazer que seja colocado um sinal nos homens, na testa ou na mão direita, sem que esse sinal ninguém possa comprar e nem vender. Acreditava-se, pelo menos eu acreditava, que poderia ser um chip, e nesse chip estaria ali todos os meus dados, e não só os meus dados, também a minha conta bancária, passava ali já como se fosse um cartão. Mas hoje eu vejo diferente. Esta pandemia vem aí, irmãos, nos mostrando algo diferente. Eles começaram a medir a nossa temperatura onde? Na testa. Só media-se na testa. Depois de medir por vários meses na testa a temperatura das pessoas, do nada eles passaram para a mão ou para o punho. Do nada. E a tendência, principalmente de quem é destro, amados, de levar a mão direita. Se você notar nos shoppings ou nas entradas de lojas, comércios, que já tem um aparelhinho que mede a temperatura sem ninguém segurar, eles colocam sempre do lado direito. As pessoas entram e medem a temperatura. Então, eles acostumaram nós da testa, depois passaram para a mão direita, e provavelmente, amados, esta pandemia, por mais que seja, vamos dizer assim, controlada por causa das vacinas, eu creio que a gente vai ter que tomar vacina agora até o fim, e também creio que eles vão ficar com esse negócio de medição de temperatura também até o fim. Está acostumando a gente já, quando chegar esta época, de medir ou ver se você tem a marca ou não. Então não precisa hoje, vamos dizer assim, na hora do caixa você pagar se você tem a marca, não. É só botar na entrada do mercado, do supermercado, na entrada do shopping. Você já nem entra para dentro se você não tem a marca. Então, amados, tudo é uma preparação para aquilo que está para acontecer. Por que 666? Eu quero observar 2 pontos com você. Primeiro, acredita 666, porque 6 é o número do homem, 6 é o número da imperfeição, porque o homem é, amados, um ser que não é perfeito. Por que 3 vezes 6?
porque acredita-se que o anticristo terá 3 vezes a sabedoria de um homem, por isso 3 vezes o número 6. Acredita-se também, amados, a 666, por quê? Porque o número de Deus, segundo a Bíblia, é o número 7, o número da perfeição. Se eu tenho Pai, Filho e Espírito Santo, eu dou 7 para o Pai, 7 para o Filho, 7 para o Espírito Santo. 3 vezes 7, 777. Eu tenho, amados, assim como eu tenho Pai, Filho e Espírito Santo, eu tenho uma trindade satânica. O dragão, Satanás, representa o pai deles, o pai da mentira. O anticristo representa o filho de Satanás. E o falso profeta é o falso espírito. Está entendendo? Então, 6 para Satanás, 6 para o filho, 6 para o falso espírito, ou para o anticristo e para o falso profeta, eu tenho 666. A trindade divina, santa, amados, é 777. A trindade satânica, 666. Então, isto será o trabalho do falso profeta. Promover uma religião universal. O anticristo, governo universal. Unir os governos em um só. O falso profeta, um governo, amados, uma religião universal. Já tem conversas aí de unificação de religião, já tem aí encontros, amados, de católicos com ortodoxos e até pastores, muitas vezes metodistas, luteranos, se reúnem em um lugar aí, num evento ecumênico e assim por diante. Tudo isso é preparação para aquilo que há de vir. Mas nós não estaremos aqui. A igreja, amados, no capítulo 5 do Apocalipse, ela some. Ela não está mais na terra. Ela está no céu com seu Salvador. Mas é interessante a gente saber essas coisas para nos prepararmos, para não ficarmos e vivermos tudo isso. Eu quero mostrar uma coisa para você aqui, que eu nem tinha planejado. Hoje, em quase tudo que nós temos, não sei se vai aparecer bem aqui, mas se você pode pegar o código de barra, você vai ver que no código de barra, da maioria dos produtos, você vai encontrar o número 7. Você vai encontrar 2 pontinhos maiores no início, 2 pontinhos maiores no meio e 2 pontinhos maiores no final. Você pode fazer esse teste na sua casa com qualquer produto que você achar na sua casa. 99,9% será o número 7 no começo. No meio, eu tenho 6 números. Não importa os números, são 6. No outro lado, eu tenho mais 6 números. Eu somo pontinhos. 2 pontinhos mais 2 pontinhos maiores. Eles estão passando para baixo. E mais 2 pontinhos no final são 6. Com 6 números que tem no começo, tenho mais 6. Com mais 6 números depois, no final, contando 6 números, 6, eu tenho 666 e um 7, mencionando aos 7 anos da grande tribulação. Você pode fazer o teste na sua casa para você ver. Tem 6 pontinhos maiores, que são 6. 2, 4, 6. 6 números, 6. 6 números, 6. 666. E tem um 7 dizendo para você sobre os 7 anos da grande tribulação. Isso está em todos os produtos. Tudo é uma preparação para aquilo que está por vir e acontecer. Mas nós não temos que nos assustar, nós temos que levantar os nossos olhos para o céu e entender que a nossa salvação está mais perto do que nunca. Então, que você possa ter aprendido um pouco sobre essas 2 bestas. Deixe seu comentário aí, alguma dúvida eu posso esclarecer para você também.
relacionada a esse assunto. Que Deus abençoe você ricamente, compartilha, nos ajuda a fazer crescer esse canal. Sem você não tem sentido este canal. Amém? Deus abençoe a sua vida.